Por que eu devo confessar o meu pecado sexual a outra pessoa? Ué, confessar para Deus não basta? Será que Deus não tem poder para mudar minha situação sozinho? Eu tenho que confessar para outra pessoa? Se esse tipo de pergunta já passou pela sua cabeça, ou talvez essa pergunta está aí agora, no seu coração, latejando, e você não tem a resposta para isso, depois da vinheta, se você ficar, você não só terá a resposta para isso, mas vai entender a preciosidade por trás desse mistério que a gente vai entender na própria palavra. Então, bora lá, diretor. Sexta-feira, 20 horas, e nós aqui mais uma vez nos estúdios da Comev em São Paulo, em mais um programa do Vida Pura na Telmídia. Essa jornada que temos trilhado aqui passo a passo, programa após programa, abençoando vidas como a sua, que está aí assistindo agora. Talvez você está chegando agora, não assistiu nenhum ainda. Te convido, depois que terminar esse vídeo, maratonar os vídeos aqui. Um por dia, se você ouvir, se você ver, se você acompanhar, se você meditar, eu creio que vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas olha só, eu quero que você não só assista. Isso mesmo, não só assista. Mas faça algo além. O quê? Várias coisas. Vamos lá. Primeiro, se inscrever no canal aí da Telmídia, se você ainda não é inscrito. Tá aí, ó, na tela para você ser lembrado disso. Ativa o sininho para sempre receber o conteúdo, tá? Do que é publicado aqui, não só nos programas do Vida Pura, mas nos outros programas, nos outros conteúdos que são postados aqui no canal da Telmídia no YouTube, para enriquecer aí a sua casa, a sua vida. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Mas, olha só, a Telmídia não tem só o canal aqui no YouTube, a Telmídia tem um streaming próprio. Isso aí. Aqui no canto da tela tá o QR Code já para você fotografar aí e ir direto lá para adquirir o streaming da Telmídia para sua casa. E se você também é um produtor de conteúdo, olha só, a Comev está de portas abertas para receber você e ajudar você na produção do seu conteúdo. O site da Comev está aí, você pode entrar e vai ter todas as orientações de como adquirir essa ajuda. Não só vindo aqui no estúdio da Comev, com essa estrutura que nós temos tido aqui programa após programa no Vida Pura, mas a Comev, com a estrutura dela, pode ir até você para produzir o seu conteúdo. Você que é um influencer cristão aí, você que tem eventos na sua igreja que quer registrar, cursos e tudo mais. Mas, olha só, a lista não acabou. Tem mais uma coisa que eu quero te encorajar a fazer com os nossos programas aqui do Vida Pura e os demais conteúdos da Telmídia aqui no canal do YouTube também. Bom, se você está no computador é bem fácil. Copiar o link que está aí, ó, na sua barra de endereço no seu navegador e compartilhar com pelo menos 2 pessoas. Se você está no celular, poxa, é mais fácil ainda. Tem lá o botãozinho, o share, o compartilhar, enfim. Pega o link, compartilha, abençoa outras vidas. Não seja só você o abençoado, ok? Ufa, terminamos essa lista que só aqueles que realmente querem viver para a glória de Deus vão cumprir os passos que eu acabei de dar. Mas, e a pergunta que começamos aqui? Talvez você já se perguntou em algum momento. Eu confesso que eu me perguntei. Foi uma das dúvidas que eu tive no início do meu processo. Eu lembro em 2017, final de 2017, depois de 19 anos afundado no pecado sexual. No final de 2017, eu lá no chão da sala da casa que eu morava, depois de ter pecado sexualmente contra o Senhor, tava ali com o celular na mão, tinha pecado vendo pornografia e me masturbando. Então já tava ali com a mão na massa, né, querendo ou não, na internet. E eu procurei lá como vencer, né, a pornografia, como vencer a masturbação. Apareceram algumas coisas, né? E uma das coisas que eu sempre via em comum no que eu tava vendo ali era que, pô, você tem que confessar pra alguém. E eu continuei a minha busca, porque eu queria encontrar alguma coisa que me dissesse passos práticos, sabe aqueles famosos 12 passos para tal? Porque eu queria um negócio pronto. Eu era um pecador sexual. E como todo pecador sexual,
Eu era um imediatista. Eu queria as coisas do meu jeito, no meu tempo, para os meus objetivos, que eu não reconhecia que eram egoístas. Sim, até a minha vontade de parar de ver pornografia era uma vontade egoísta. Por quê? Eu não tava, no fundo, eu não tava nem aí para a glória de Deus. O que eu queria mesmo era tirar aquele peso de piano, sabe, que vinha, aquele que você se sente um lixo depois que você vê pornografia. Eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Você tá lá, você vê pornografia, né? Antes de ver pornografia, o pecado é atrativo. Nossa, a melhor proposta do mundo, quero agora. Aí você vê pornografia. Aí você percebe que aquilo que foi te prometido não foi entregue. E aí vem aquele peso de piano nas costas. Meu Deus do céu. É terrível, tenebroso. Você se sente um lixo. Você se sente... Cara, é melhor que... Dá vontade até de morrer nessa hora, sendo bem sincero. Eu queria me livrar disso. É horrível sentir isso. Mas olha só, na verdade isso era o que Deus, na misericórdia dele, permitia que eu sentisse no meu coração para que eu tomasse uma atitude. Então, na verdade, a culpa não era a pior parte do meu processo. Na verdade, a culpa, ela era uma bênção. O sentimento de culpa é uma bênção. Porque se não fosse pelo sentimento de culpa, talvez nem você estaria vendo esse vídeo agora. Você teria já pausado no início e ido para algum meme. Mas você tá aqui assistindo até agora. Então é porque você também sente isso. E você também quer se livrar disso. E aí eu vi lá. Tem que confessar pra alguém, tem que abrir o jogo, tem que compartilhar o que você tá vivendo. E eu queria algo mais prático e que eu não tivesse que me expor. Em quem, no final das contas, eu estava pensando? Em Deus? Em almas? No reino? Não. Eu estava pensando em mim ainda. Olha só. Quando eu ia pra pornografia, eu estava pensando em mim. Quando eu queria parar de ver pornografia, eu também estava pensando em mim. Tá se identificando? Fica até o final, cara. Fica até o final, minha irmã. Fica até o final. Porque agora vem a questão. Eu coloquei no meu coração, peraí, eu tenho que... Tá, tudo bem, vamos lá. Você tem que fazer isso. Mas eu quero uma prova de que isso dá certo. Eu quero não só ver aí professores ou pessoas ou especialistas falando sobre o assunto. Eu quero ver um testemunho de alguém que fez isso daí e deu certo. Tá vendo a nossa arrogância e o nosso orgulho? E aí, graças a Deus, Deus na misericórdia dele, me fez ver um testemunho de uma pessoa ali testemunhando sobre o processo que ela estava vivendo no Ministério Vida Pura, ministério que, para a glória de Deus, faço parte já há mais de 7 anos. Glória a Deus por isso. E aí, vendo aquele testemunho, eu falei, tá, beleza. Agora eu não tenho mais argumento, né? Vamos lá. Meus irmãos, por que eu contei essa minha história para começar? Porque eu quero te fazer uma nova pergunta. Se eu não tivesse descido do salto, me submetido ao processo em que um dos passos mais importantes e imprescindíveis desse processo é a confissão a um cristão maduro sobre que o meu pecado e o que eu estava vivendo, a minha realidade. Se eu não tivesse confessado, deixa eu te perguntar, alguém estaria falando contigo do outro lado da tela agora? Tá entendendo? Se eu não tivesse confessado lá, 7 anos atrás, lá no início de 2018, quando eu tomei vergonha na cara e fiz o que precisava ser feito, eu não estaria aqui conversando com você agora. Para pensar nisso. Olha que dimensão tem a coisa, tem esse processo. Olha como Deus age. Lembra a pergunta do início? Não basta eu confessar para Deus, Deus não tem poder de fazer isso? Deus não tem só poder de fazer isso. Como ele tem poder de pegar um cara que estava no lodo como eu e transformar a vida dele para que hoje ele estivesse na frente de uma câmera aqui para falar com você que talvez está na mesma realidade que eu estava há 7 anos atrás. Esse é nosso Deus. Essa é a maravilha da coisa. A palavra de fato diz que nós temos que confessar. Sim,
ao Senhor. Em relação à confissão de pecado, 1 João 1,9 diz, abre aí na sua Bíblia, diz que você tem que confessar o seu pecado, sim, a Deus, para que Ele te purifique de toda a injustiça. Se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para não só perdoar os seus pecados, mas para te purificar de toda injustiça. Então você confessa de fato para Deus para receber perdão e para receber purificação. Por quê? Porque um dia Jesus veio, mesmo sendo Deus, se fez homem, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. E no sacrifício de Cristo, Deus então é justo para nos justificar em Cristo. E agora, como diz lá em Romanos 5,1, nós temos paz com Deus por meio desse sacrifício de Cristo. Olha só, que maravilha isso, meus irmãos. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, vai dizer que, através desse sacrifício de Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Cristo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus por meio dele. Que Deus reconciliou consigo o mundo por meio disso. Lá em Colossenses 1 também vai estar escrito isso. Então, de fato, eu tenho que me confessar com o Senhor. Eu tenho que abrir o jogo com Deus, até porque Ele já sabe de todas as coisas. Mas espera aí, então vamos abrir um parêntese, uma nova pergunta aqui. Olha só como está aprofundando a coisa. Se Deus já sabe, por que eu tenho que confessar então para Ele? Na verdade, então pera aí, eu não tenho que confessar para ninguém. Vou dar meu jeito sozinho. Ah, meu irmão, quantas vezes você já tentou parar com a pornografia sozinho? E eu tenho certeza que não conseguiu. Se você tivesse conseguido, talvez você nem estaria vendo esse vídeo. É ou não é? Eu sei como é que é isso. Eu também já tentei parar sozinho várias vezes. Várias vezes. Foram 19 anos, eu comecei aos 7 anos. Eu só fui tomar vergonha na cara aos 26 para pedir ajuda. 19 anos tentando parar sozinho. Talvez eu estaria até hoje, se eu não tivesse feito o que eu disse no começo desse vídeo. Tá na hora de você fazer o mesmo também. Por que então eu tenho que confessar para Deus se Ele sabe? Vamos lá. Vamos falar. Vamos abrir o jogo. Meus irmãos, não sei se você já passou por uma experiência dessa, mas eu lembro que quando eu era criança, e eu fazia xixi na cama, eu fazia de tudo para minha mãe não me pegar no flagra, não ver o colchão molhado. Então, eu dava o jeito. Minha mãe trabalhava, né? Então, eu dava o jeito do colchão já estar seco e não ter cheiro nenhum de xixi antes dela chegar. Então, olha só, resolvi o problema sozinho. E minha mãe não soube. Tá vendo como é possível? Mas a gente tá falando de Deus. Você pecou no seu banheiro, no seu quarto, na sua mente, traindo sua esposa, ou você solteiro vendo pornografia? Você acha que Deus não estava vendo? Claro que Ele viu. Mas sabe por que você precisa confessar mesmo assim? Você lembra de Adão? Adão pecou. Deus não viu o que Adão fez? Adão e Eva comendo fruto? Claro que Ele viu. Mas que pergunta Deus faz lá em Gênesis 3? Adão, onde você está? Era a oportunidade de Adão falar, peraí, Senhor, eu estou me escondendo do Senhor porque eu pequei contra o Senhor. Pai, Deus, eu me afastei de Ti. Se Adão fizesse isso, o que mudaria no coração de Adão? Muita coisa. Mas Adão fica terceirizando, Adão fica dando desculpa. Adão coloca, querendo ou não, a culpa até em Deus. Não foi a mulher que tu me deste? Lembra de Davi, quando Davi é confrontado? Pequei contra o Senhor. E Deus o perdoa. A confissão a Deus, de fato, já quebra a primeira barreira. A de eu me render diante de alguém que eu agora reconheço que é maior do que eu e que é soberano sobre a minha vida. Por que eu enfatizei o agora eu reconheço? Porque todo pecado nasce na mesma raiz. Romanos 1:21 diz que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. É aí que começa o pecado. Você deixar de glorificar a Deus como Deus. E por que você deixa de glorificar a Deus como Deus? Quando você foi para a pornografia, foi por quê? Porque você queria prazer. Logo, você está colocando quem acima de Deus? Quem mais importa para você do que Deus? Você mesmo.
Você se colocou como Deus. Quando eu deixo de glorificar a Deus como Deus, eu estou me colocando como Deus. Logo, quando eu confesso que pequei contra o Senhor, o que eu estou fazendo? O caminho inverso. E não há expressão que defina melhor o arrependimento do que o caminho inverso do pecado. Quando eu reconheço pequei contra o Senhor, eu estou descendo do primeiro salto. E estou reconhecendo que, peraí, eu não sou Deus. Eu não sou digno de toda a glória. Eu procurei glória para mim, Senhor. Meu Deus! Eu procurei glória para mim. Mas a glória é sua. E aí, você recoloca, ou melhor, Deus recoloca o seu coração no trilho de onde ele nunca deveria ter saído, que era o trilho de uma vida para a glória de Deus. E por que então eu tenho que confessar para outra pessoa? Porque a Bíblia não diz que eu tenho que confessar só para Deus. A mesma Bíblia que diz em 1 João 9, que eu acabei de dizer, de se confessar os seus pecados. Ele é fiel e justo. Ele quem? Cristo é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. É a mesma Bíblia que diz, meu irmão e minha irmã, lá em Tiago 5:16, ele diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A confissão do pecado para Deus é para perdão e para purificação. Mas, depois de perdoado e purificado, nós precisamos de fato sermos curados, mergulharmos num processo de cura. Foram 19 anos de pornografia na minha vida. Isso não mudaria em um dia. Deus tem poder para isso? Claro que tem. Mas Deus não trabalha assim. Sabe por quê? Porque o mundo não gira ao redor de você. É isso. O mundo não gira ao redor de você. Deus quer transformar outros Davis. Deus queria transformar outros Davis que também estavam afundados no mesmo lodo que eu. E a maravilha de Deus de fazer isso, sabe como é? Pegando Davi, transformando a vida do Davi, para que então o Davi possa ser um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer quando o outro Davi, que estiver no mesmo lodo que o Davi estava, assistir o Davi falando. Lembra que eu falei? Eu vim para o Vida Pura através de um testemunho. Meu irmão, a vergonha que você está vivendo agora, esse ambiente de morte, de vergonha, que não dá nem para chamar de vida, Deus quer transformar em um testemunho para a glória dele. E isso requer processo. Porque não é só a área sexual. Você vai descobrir que são outras áreas. Você vai descobrir que tem outras questões que precisam ser tratadas no seu coração. E Deus não vai fazer isso assim. Deus vai te submeter a um processo, porque cada vez que você vive esse processo, você está sendo transformado. E ao ser transformado, não só a sua vida é transformada, a vida das pessoas ao seu redor também é transformada, porque elas vão vendo esse progresso, vão vendo esse processo. E depois pessoas que você nem conhece serão alcançadas pela sua vida. E para isso, você precisa sim confessar a outra pessoa o seu pecado. Porque hoje, o que eu estou contando para você de testemunho, um dia começou na confissão. Todo testemunho começa em uma confissão. Vai ficar aqui até na tela para você. Todo testemunho começa em uma confissão. Você abre o jogo com alguém, principalmente pessoas que viveram o mesmo que você está vivendo agora. E aí, esse alguém que foi tratado por Deus nas mínimas questões que precisavam ser tratadas, ele agora, como Paulo entendeu lá em 2 Coríntios 1, do 3 e 4, com as mesmas consolações que nós recebemos de Deus, nós podemos consolar os outros. Esse alguém será um instrumento de Deus para consolar você, confortar você, confrontar você no que for preciso, te encorajar. E o ato de fazer isso com você, cuidar da sua vida, vai transformar você enquanto amadurece o processo dessa pessoa. Não teve época maior no meu processo em que eu mais amadureci que a época em que eu comecei a cuidar de outras pessoas que estavam enfrentando os mesmos problemas que eu. Ou seja, o mundo não gira ao seu redor. Quando você confessa a um irmão, Deus está tratando o coração dos dois. Deus está amadurecendo o coração daquele que um dia estava na lama e agora está transformado. Mas precisa de amadurecimento, porque perfeito ele vai ser só na glória. Ele está sendo ainda feito à imagem de Cristo. Enquanto isso,
Deus está trabalhando no seu coração, que está na lama agora, e que precisa ser lavado dessa lama. Olha só que maravilha. Isso é ser igreja, isso é ser corpo. Quando você bate o dedinho do seu pé, todo o seu corpo sente dor. Ué, mas não bateu o corpo todo, bateu só o dedinho do pé. Mas todo o seu corpo sente. E o corpo juntamente trabalha para resolver o problema do dedinho. Quando você confessa seu pecado a alguém, você está dando a oportunidade para essa pessoa ser igreja na sua vida. E assim glorificar a Deus também. Por quê? Porque o mundo não gira ao seu redor. Tudo gira ao redor da glória de Deus. Deus quer agir através da minha e da sua vida para operar as maravilhas dele no mundo. E aí? Quando você vai tomar esse passo? Por isso que nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Porque o que um dia Deus fez na minha vida, na vida de toda a equipe do Vida Pura, nós cremos. É a missão da nossa vida. Nós cremos que Deus vai fazer em várias outras vidas. Através da nossa. E isso não para a nossa glória, para a glória dele. Confesse seus pecados uns aos outros, para vencer seu orgulho de não querer preservar sua reputação e para dar a oportunidade para alguém cuidar de você e essa pessoa amadurecer também através disso. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha só que maravilha. Que maravilha é viver para a glória de Deus. E você pode desfrutar disso também. Como? Meus irmãos, mesmo celular que talvez você está vendo esse vídeo, vai lá, depois que terminar aqui, vai lá no @Ministério Vida Pura. Manda uma mensagem lá, dizendo que você viu o programa aqui, que você tem problemas na área sexual e que precisa de ajuda. Nós estaremos de braços abertos para trocar uma ideia contigo e te mostrar o mesmo caminho que nós trilhamos. Quem sabe no futuro você vai estar aqui gravando para outra pessoa que estará vivendo o mesmo que você está vivendo agora. Se você fizer isso, você concorda comigo que você já está cumprindo Tiago 5,16? Que você vai lá no direct falar que tem problema. Você já está confessando para alguém maduro na fé que vai caminhar com você. Olha só. Tá vendo como é possível cumprir o que a palavra diz? Um passo básico. Ir no @ lá, Ministério Vida Pura, mandar uma mensagem no direct. Se quiser falar comigo diretamente, não tem problema. @davidonascimento.mvp. Segue o Telmídia também nas redes sociais. @Telmídia lá no Instagram. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal. Não deixe de ter o streaming da Telmídia. Tá de novo na tela aí pra você. Geralmente oportunidades vêm só uma vez, mas agora você tem uma segunda oportunidade de ter o streaming da Telmídia. E continue nos acompanhando aqui. No seu aplicativo aí de música, de áudio que você ouve, o podcast também, se você procurar, tem lá o Vida Pura. Então, ou seja, não tem mais desculpa, não tem argumento, caiu as fortalezas e agora você tem a oportunidade sim de viver uma restauração. Porque nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Sexta-feira que vem nós estaremos aqui em mais um passo nessa jornada. Amém?